Sexta-feira, Tiago, capítulo 2, 15 a 17, nos diz assim: Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa e do alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesmo é morta, se não tiver obras. Agora o devocional, o escritor escreve assim, ó: certa vez recebi um meme. O que são os memes? Memes são mensagens de rápida propagação pela internet que pode conter piadas ou ironias. Olha que interessante. Com uma foto de uma mulher, esse meme tinha uma foto de uma mulher visivelmente pobre, recebendo a Bíblia e embaixo da imagem uma frase irônica, simulando a fala da mulher. Ela parece deliciosa, como se a mulher fosse comer literalmente daquela Bíblia para alimentar a sua fome física. Essa é a visão de mundo que muitos têm do serviço social feito pelos cristãos. E o pior é que muitas vezes os incrédulos veem situações reais que podem dar munição aos seus argumentos. Os cristãos não podem se preocupar apenas com uma frente no trabalho missionário voltado às pessoas carentes, mas sim com pelo menos duas, corpo e alma. E essas duas preocupações devem andar de mãos dadas. Se nos ocuparmos apenas da parte espiritual, as pessoas pouco ou nada verão da prática do amor cristão. Mas se apenas nos preocuparmos com a parte material, sem evangelizar, isso será apenas humanismo, que não traz Deus para perto, deixando as almas se perderem. Que Deus nos ajude a equilibrar a obra social com a espiritual, para que a boa notícia do Evangelho alcance cada vez mais pessoas de diversas classes. Irmãos, das multiplicações de pão que Jesus fez, primeiro a multidão ia atrás dele pelo que ouvia. Ele pregou o Evangelho, tinha ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então vamos dobrar, vamos pensar que seja uma criança por família e que, 3.000 daqueles homens ali fossem casados. Então nós teríamos ali 5.000 homens, 8.000 com mulheres e mais a mesma quantidade de mulheres, crianças. Vamos chutar aí 11.000 pessoas ali. Jesus multiplicou o pão e ele multiplicou o pão logo após ter pregado e anunciado o Evangelho. Isso é muito interessante. Só que o texto de hoje está falando sobre um equilíbrio entre o que nós fazemos na ação espiritual e na ação física, no material. As pessoas sim querem comida. Quem tem fome tem pressa. Eu ouvi essa frase, li essa frase uma vez, nunca mais esqueci. Quem tem fome tem pressa. E nós devemos fazer esse trabalho, devemos alimentar os famintos. Mas se nós fizermos o trabalho apenas de alimentação dos famintos e não levar aquilo que Deus nos pede para levar, nós estamos alimentando preocupado com a área, mas estamos deixando a área que salva a pessoa de verdade. Irmãos, é muito importante que o Evangelho de Deus chegue nas pessoas, porque, ao meu ver, quando o Evangelho chega na vida de alguém e ele adentra, o Espírito Santo muda toda a ótica de vida que a pessoa tem. A palavra do Senhor já nos disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é incrível. Então a pessoa encontrou Jesus, ela ouviu a palavra do Evangelho pregada por nós que fomos levar a comida e a palavra, a comida material e a comida espiritual. Elas aceitam Cristo, elas se envolvem com Cristo, todas as coisas cooperam para o bem dela e o Espírito Santo abre a mente. Aquela pessoa que passava necessidade agora tem uma ideia, ou tem uma oportunidade de trabalho, ou vai correr atrás de um curso, vai se aperfeiçoar, o Espírito Santo vai abrindo portas. E aquela pessoa deixa aquele local de pobreza, ela para de ser alguém que vai precisar de uma cesta básica todos os meses e passa a ser alguém que pode doar uma cesta básica. Quando nós levamos apenas a comida física e nada além do que a comida física, nós estamos sim ajudando a pessoa. Pode ser que ela saia daquela situação, mas pode ser que ela permaneça. Garantia de que ela vai realmente crescer em todos os sentidos é quando a palavra do Evangelho chega. Então jamais deixem de anunciar. Eu digo para os irmãos, só o fato dos irmãos compartilhar uma programação dessa, que é uma programação evangelística, que leva a palavra de Deus para as pessoas, porque o que eu estou dizendo não é meu, o que eu estou dizendo está tudo aqui.
Quando eu compartilho, quando eu levo para mais alguém, quando eu mostro para mais alguém, eu estou fazendo um pouco desse evangelismo. Na verdade, se torna ainda mais eficaz o compartilhamento disso aqui nas redes sociais, porque hoje qualquer pessoa no mundo, praticamente toda pessoa no mundo tem um celular. Irmãos, eu faço entrega de cestas básicas aqui pelo SADS da igreja. E nós adentramos nas casas. As casas, por mais simples que sejam, por mais que as pessoas não ganhem mal para pagar as contas do mês, incrivelmente tem um celular nas casas. Elas estão conectadas a alguma coisa. Incrivelmente. Tá certo, a gente vai pensar, poxa, vende celular e compra comida. Enfim, nós não vamos controlar todo mundo, mas saiba que quando a palavra do Evangelho chega de uma forma que toca o coração de alguém, o Espírito Santo, que é realmente Ele é o Pai, Ele é o pastor, é Ele quem cuida muito mais do que nós, já vai estar no coração da pessoa. Olha que maravilha. Eu não tenho condição de cuidar de muitas pessoas. Eu mal dou conta dos que estão à volta, mas o Espírito Santo, Ele é eterno, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele vai estar nesses corações que o aceita, trabalhando, transformando, abrindo a mente, abrindo o intelecto, abrindo o coração. E essas pessoas vão crescer, vão se transformar e daqui a pouco se tornarão também discípulos do Senhor pregando o Evangelho. E isso é algo muitíssimo importante. Então vamos fazer as duas coisas. Vamos ajudar de um jeito e vamos ajudar do outro. Vamos dar o alimento físico e dar o alimento espiritual. Quando cada um de nós faz a sua parte, isso se torna muito poderoso. Sabe por quê, queridos? Segundo uma estatística que eu li alguns dias atrás, no ano passado na internet, 85%, na época, tá? 85% dos brasileiros eram cristãos. Isso incluindo todas as religiões que seguem a Cristo, com o catolicismo e dentre outras. 85% são cristãos. 85% acredita que Cristo veio à Terra, morreu por nós, né? E ressuscitou e um dia voltará para buscar a sua igreja. Não quero entrar no mérito de quem é cristão verdadeiro e quem não é, tá bom? Eu sei que isso pode passar pela nossa cabeça. Mas eu estou dizendo que se uma parte de nós, todos dessa parte, né? 100% de uma parte de 40%, vamos assim dizer, fizermos o nosso trabalho de formiguinha, irmãos, o Evangelho vai chegar. E não só o Evangelho, o amor, o carinho e o respeito. Mas eu quero trazer algumas coisas que o Espírito Santo tocou no meu coração esta manhã. Muitos de nós às vezes nos travamos porque sofremos perseguição. Olha o que aconteceu. Alguém, usando a falha de algum cristão que eles viram, ou de várias coisas que eles perceberam, fizeram um meme, entregaram uma Bíblia para uma mulher e essa mulher estava com fome. Alguém fez a ironia de escrever: que Bíblia deliciosa. É claro que a pessoa não vai se alimentar fisicamente dessa Bíblia. Ou seja, estão querendo dizer que o cristão está dando a palavra de Deus, mas não está dando um alimento diário. E eles nem sabem o que acontece por trás, eles nem sabem que a pessoa que talvez tenha dado a Bíblia também ajudou, levou uma cesta básica na casa, abriu as portas do emprego em alguma área. Eles não sabem, mas eles não querem saber. As críticas sempre vêm. Eu sou pastor há 7 anos e meio. Irmãos, não importa o que você faça de bom, o mundo não vai entender isso. As pessoas do mundo, grande parte delas vão criticar o que nós fazemos. Mas eu vou te dizer que nós não devemos nos preocupar e travar com aquilo que o mundo vai dizer. E eu vou ainda mais longe. Pessoas dentro da igreja podem se levantar dizendo que você está fazendo isso para aparecer, dizendo que você está ajudando para tentar ganhar algum status na sociedade ou dentro da igreja. Não interessa o que as pessoas falam. O que interessa é o que nós fazemos e a consciência do que fazemos. E queridos, se nós pararmos para olhar tudo que as pessoas nos dizem que nós fizemos de errado, que deveríamos ter feito assim, nós não vamos fazer nada. Nós vamos ficar parados, estagnados, porque na tentativa de agradar 100% das pessoas, nós desagradamos a nós mesmos e principalmente a Deus, que nos pediu para ir. Jesus veio e só fez o que o Pai mandou. Olha só, Jesus desceu do céu, tudo que o Pai mandou ele fez, e foi criticado pela maioria das pessoas. Você acha que eu vou ficar perdendo tempo para olhar o que as pessoas dizem? Eu vou ficar perdendo tempo para olhar o que as pessoas estão falando, para de fazer isso, começa a fazer aquilo? Irmãos, eu preciso ter a minha consciência bíblica de que eu estou andando com Deus, porque o que interessa é o que está aqui dentro, e fazer a minha parte amando as pessoas. Agora, as críticas que vêm, eu não posso dar ouvidos, eu tenho que decidir.
Eu não posso decidir por você. Nenhum de nós pode decidir um para o outro. A gente pode dar conselhos, como eu estou fazendo agora. Mas se as críticas vierem, deixe que elas aconteçam. Faça a sua parte. Ajude o pobre, ajude o necessitado. Leve a palavra, faz uma live, compartilha um vídeo. Vai na casa das pessoas, faça visita. Irmãos, o que interessa é se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não. Então nós temos que estar firmes no propósito que Deus nos chamou. E as pessoas que falem. Uma outra notícia que eu quero dizer para os irmãos. O diabo, Satanás, o capiroto, aquele que é contra a nossa vida, aquele que a Bíblia fala que Jesus diz que é o príncipe deste mundo que nós vivemos, ele está do lado do mundo. Ele está do lado das trevas, ele está do lado da perseguição. Então saiba que tudo que você fizer no nome do Senhor Jesus Cristo, o diabo vai tentar combater. Tudo. Ele vai dizer que está fazendo errado, ele vai dizer que não é para ser feito assim, ele vai dizer para você parar, ele vai jogar perseguição na sua vida, e se você der brecha, ele vai até possuir a nossa mente. E não estou falando de cair endemoniado, não. Ele possui a nossa consciência, ele te trava a tal ponto de você não conseguir ser produtivo ou produtiva. Então não permita, irmãos, quando existe alguém travado na vida, que ela não vai nem para frente nem para trás, fica empacada ali, tem que analisar e tem que repreender o diabo, porque quem quer que nós fiquemos travados é o inimigo das nossas almas. Porque ele sabe que eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando eu e você decidimos, em nome do Senhor Jesus, obedecer à voz dele e pregar o Evangelho, irmãos, nós somos uma máquina mortífera se Deus estiver conosco. Sozinho não somos nada. E o diabo quer que a gente pense que está sozinho, mas nós não estamos. O que ele faz é tentar nos confundir, mas nós não estamos. O que acontece é que nós colhemos consequência das coisas que nós praticamos. Um outro ponto importante, o diabo não se importa se você dá alimento físico. Ele se importa se você comunicar o amor de Deus para as pessoas. Então assim, está cheio de instituições no mundo ajudando o pobre e necessitado. Isso é maravilhoso, queridos. Tem pessoas que vivem uma vida totalmente desregrada no pecado, nos desejos da carne e ajudam o pobre e necessitado. Amém. Né? Que seja feito para que eles não passem fome. Mas essa pessoa vai durar 60, 70, 80 anos. E se ela tiver a palavra de Deus também, não estou dizendo que nós temos que deixar o lado físico. Mas o lado mais importante, o que realmente importa e que eu e você precisamos equilibrar, que é as duas ajudas, muitas das vezes o mundo não faz isso. A responsabilidade é nossa. Então sim, dê um alimento porque quem tem fome tem pressa. Dê um vestimento porque quem tem frio, no calor tudo bem. Você encontra um rio, uma lagoa e se refresca. Mas e no frio? O que nós fazemos no frio? O que uma pessoa faz no frio? O que uma criança de rua faz no frio? Mas queridos, o mais importante, que é a palavra de Deus nos corações, aquilo que transforma e que traz a pessoa para Deus, transformando a vida dela por completo, inclusive a vida material, esse nós temos que levar e temos que fazer tudo o que pudermos para que chegue lá. O diabo não está nem aí se você está dando alimento para as pessoas. Agora, se a palavra de Deus, porque ele é o inimigo do nosso Senhor, se a palavra de Deus, ela está chegando nas pessoas, isso incomoda. Então tenha certeza, ele vai fazer de tudo para que ela não chegue. E para finalizar, espere sempre o pior do mundo. Assim, irmãos, não é para desanimar os irmãos, mas quando for fazer algum trabalho, alguma obra do Senhor, seja na igreja, seja na rua, seja na sociedade, espere sempre o pior do mundo, mas espere sempre o melhor de Deus. O que é esperar o melhor de Deus? É ter fé de que Deus, em algum momento, ou no início, no meio ou no final, ele vai entrar com providência e vai te abençoar. Espere o melhor de Deus. Espere o melhor de Deus, porque isso é ter fé. Agora espere o pior do mundo, que se não vier o pior do mundo, pelo menos o mais preparado possível você vai estar. Irmãos, eu estou dizendo isso porque é possível que eu, você, algum de nós, algum dos irmãos aqui presentes, se preocupe com as coisas que as pessoas vão falar. A maioria de nós nos importamos demais com o que as pessoas pensam a respeito daquilo que nós fazemos. A maioria de nós estamos travados na vida e tudo que vamos fazer a gente fica pensando, poxa vida, o que vão dizer de mim? Irmãos, o que importa é o que Deus pensa de você. O que importa é o que o Senhor pensa de você. Eu poderia pegar vários exemplos da Bíblia hoje de homens que fizeram coisas magníficas,
e foram repreendidos por outras pessoas de Deus. E eles não pararam e no final Deus os abençoou porque eles estavam no caminho certo. Talvez quem está do seu lado não entenda o seu propósito. É só entre você e Deus. Irmãos, precisamos ter a Bíblia totalmente afiada nos nossos ouvidos. Precisamos ter a Bíblia na ponta da nossa língua. Porque aqui sim o nosso parâmetro de vida vai ser alterado. Mas o que as pessoas dizem não significa que é o que Deus está dizendo, a não ser que concorde com a palavra. Então não se trave por conselhos que te levam para trás, não se trave por medo do que as pessoas vão dizer. Faça o que tem que ser feito com temor e sim, pensando nas pessoas, mas com amor, com misericórdia. Se nós tivermos o amor pelas pessoas, claro, nós vamos cuidar do que falamos, nós vamos cuidar do que fazemos, porque nós a amamos. Mas no que se trata da obra evangelização de Deus, nós temos que analisar a vida de Jesus, como ele andou nessa terra. Ele não saiu por aí agradando homens, ele não quis agradar apenas os discípulos. Ele falou assim, eu vim para fazer a obra daquele que me enviou. A minha comida e a minha bebida é fazer a obra daquele que me enviou. Para aquela mulher sírio-fenícia que pedia ajuda, ele falou assim, eu vim senão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Opa! Chegou alguém aqui. Dá bom dia. Bom dia. E é isso aí, amados. Que nós possamos ter uma sexta-feira abençoada na presença desse Deus maravilhoso e que nada nos impeça de fazer a obra do Senhor com vontade, com desejo, com emoção e com entrega, principalmente com racionalidade. Com racionalidade para que nós possamos buscar, possamos exaltar e possamos levar a palavra de Deus para as pessoas.